Boa noite, meninas. Então eu vou começar com vocês. E aí as outras que forem entrando, pedirem para entrar, eu vou deixar entrando e elas vão pegando o que a gente for falar. Hoje é o nosso primeiro dia, né? Que eu falei que ia fazer 3 temas online até o nosso encontro dia 31, para aquelas que vão vir no dia 31. E algumas de vocês não conhecem essa terapia. Algumas já estão fazendo essa terapia comigo, conhecem, mas algumas não. Então, eu vou começar falando para vocês o que é a consciência sistêmica familiar, tá? É uma prática terapêutica usada para tratar questões físicas e mentais, a partir da revelação das dinâmicas ocultas de uma família. Por meio da consciência familiar, é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. Essa terapia é breve, ou seja, ela é cognitiva. Cada sessão a gente resolve uma questão. Isso acontece porque a consciência familiar atua de forma energética. Só um minutinho. Bem-vinda, Pri. Eu já comecei, tá? E eu tô explicando o que é a consciência sistêmica familiar, tá bom? Isso acontece porque a consciência sistêmica familiar atua de forma energética e visa solucionar um conflito por vez. Sua dinâmica, ela consiste em montar o seu sistema familiar, tá? Todo mundo que vem fazer a sessão comigo, a gente monta o sistema familiar de vocês, tanto no individual com bonecos, né? Que é o que tem aqui atrás de mim. Ou aqui, como a gente vai, no final, a gente vai fazer uma vivência, para aquelas que ainda não experimentaram, elas vão experimentar um pouquinho hoje, né? E as outras que vão vir dia 31 vão experimentar o dia todo. E a gente pode fazer ela online, tá? Assim como tá vocês aí. A gente pode fazer com bonecos e a gente pode fazer como a gente vai fazer dia 31 para aquelas que vão vir. Que os bonecos, naquelas que vão vir dia 31, vão ser vocês vão representar a família. E o que é legal dessa terapia, eu até escolhi ela para minha vida, né? Para exercer. Primeiro, porque ela consiste em 3 leis, né? Que eu, conforme, por causa da técnica, eu descubro a lei que ela foi quebrada. Inconscientemente, tá? A gente quebra uma dessas leis. E o que acontece? Essas 3 leis são bíblicas. E isso é que me fez ficar mais confortável nesse lugar, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Suas dinâmicas consistem em montar o sistema familiar, que eu expliquei, e entrar em contato com o campo morfogenético do sistema familiar de vocês. Esse contato possibilita identificar os motivos que possam ter ocasionado um desequilíbrio nesse sistema. Se quebrou uma lei, quando a gente está lá no trânsito, a gente quebra uma lei, a gente tem que pagar. E aqui também é assim. Ela foi criada pelo terapeuta, filósofo, teólogo e pedagogo alemão Bert Hellinger. Durante 16 anos ele atuou como missionário na África do Sul, em uma tribo Zulu, e percebeu que os integrantes da tribo possuíam uma dinâmica própria para a resolução de conflitos. Ninguém tinha um problema na tribo. Quando algo acontecia, esse problema era de todos. Não haviam fatos isolados, e sim um porquê coletivo. Na década de 90, com o mapeamento do genoma humano, foi possível descobrir que os genes, né, transmitem memórias ancestrais para gerações futuras. Essas memórias passam a ser conhecidas em âmbito científico, como memórias epigenéticas. O biólogo inglês Rupert Sheldrake fundamentou a teoria dos campos morfogenéticos, que é o que a gente trabalha nessa terapia, com esse campo. Quando uma pessoa nasce, além da herança genética, ocorre uma transmissão de informação por meio dos campos mórficos. Existe uma espécie de memória coletiva da espécie a que se pertence. Isso quer dizer, existe uma memória da sua família. E essa memória é enriquecida em cada indivíduo da espécie, e em cada indivíduo dessa espécie está ligado a essa memória. Somos todos pertencentes do grupo familiar a essa memória. Temos uma gama de conflitos que nem sequer temos consciência deles. Muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu tenho um sentimento dentro de mim que eu não sei de onde ele vem. Então a gente trabalha com 3 sentimentos, tá? A gente trabalha com primário, secundário e sentimento adotado. Geralmente quando a gente carrega dentro da gente algo que a gente fala assim, poxa, eu sou uma pessoa tão alegre, mas geralmente me bate uma tristeza, geralmente quando a gente vai descobrir lá na terapia, com a técnica, a gente descobre que esse sentimento ele é adotado, ele foi adotado por você, mas ele não pertence a você.
Isso acontece porque estamos em um nó. A gente chama aqui de emaranhamento do conflito com o nosso sistema familiar. Exemplos: padrões de repetição como vício, violência, comportamento, traições, problemas financeiros, questões de saúde e conflitos amorosos. Detalhe, a maioria deles é inconsciente e é ligado à nossa família. Podemos fazer a sessão com um grupo de representantes individuais, é isso que eu já falei. Então, o que a gente busca, né, nessa terapia? Equilibrar as relações, respeitando os papéis de cada um. Existe uma trava invisível que muitas pessoas carregam. Situações que estamos aparentemente travados, sem conseguir fluir, sem conseguir sair das repetições de padrão, e através dessa terapia a gente pode ser curado e liberado, tá? Então eu vou falar das 3 leis, tá? Que Bert Hellinger chama de ordens do amor. Pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Todos temos o direito de pertencer ao nosso clã familiar. Então, seja pessoas boas ou ruins, tá? E tem a hierarquia, respeitar os que veio antes, dos mais velhos para os mais novos. E o equilíbrio de dar e receber. Precisamos entrar no equilíbrio, precisamos entrar nesse equilíbrio. Quem dá mais, que recebe, geralmente se magoa. Quem recebe mais do que dá, sente-se em dívida. Então, tudo que eu excluo torna-me igual. E quando a gente fala assim da lei do pertencimento, bons e ruins, muitas vezes a gente já ouviu aquela história assim: nossa, não anda com aquele teu primo, com aquela tua prima, porque ele não presta. Então, geralmente o sistema familiar, alguém dessa família excluiu essa pessoa. Pode esperar que a próxima geração, ela busca na alma menor, na alma mais frágil da família, alguém que vai retornar essa pessoa que foi excluída. Gente, Deus, ele fez o sistema familiar perfeito, né? É perfeito. A família, ela é perfeita. Porém, ela é feita de seres humanos e seres humanos são imperfeitos. E muitas vezes, nas nossas imperfeições, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, impulsionando, falando, fazendo movimentos que a gente não quer. Vou dar um exemplo, tá? Antes da gente começar com o nosso tema, que hoje é sobre mãe. Então, geralmente assim, a gente quando era lá criança, né, a mãe da gente dava um grito, brigava, xingava, aí a gente falava assim: poxa, quando eu for mãe, eu não vou reproduzir o que minha mãe faz, eu não acho legal. Ou quando eu for mãe, eu não vou deixar meus filhos, eu não vou falar com os meus filhos como o meu pai fala comigo. E geralmente, né, a gente não tem essa força. Porque quando a gente está lá, quando criança, tendo esse pensamento, a gente já quebra uma lei, que é a hierarquia. E a gente cresce. Na hierarquia a gente cresce. E aí a gente vai crescendo maior. A gente vai crescendo fora do nosso lugar. Que lugar é esse, Regiane? Nosso lugar de filha. E aí a gente vai tendo visões, a gente vai crescendo lá na adolescência, a gente vai achando que é melhor que os pais. E vai entrando um monte de questões dentro da gente, que geralmente é na fase adulta, que a gente vai buscar um psicólogo, um terapeuta, a gente vai... Muitas de nós conseguiu antes disso entrar na igreja, né? Reconhecer o senhorio de Jesus. Mas o que acontece? Na minha caminhada cristã, eu descobri que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está ali se esforçando, fazendo, sabe? Orando, jejuando, e a gente não tem forças para desvencilhar daquilo que a gente não quer. Que é sentir esses sentimentos, que é repetições de padrão, que é pensamentos, tem muitos pensamentos que a gente atrai do nosso sistema familiar, que muitas vezes não são nossos, e a gente não consegue, né? Essa trava que eu falo invisível, é essa trava. Muitas vezes a gente faz a repetição sem querer fazer, mas a gente faz. E aí a gente vai lá e pede perdão para Deus, e aí a gente não consegue. O que a gente aprende aqui na terapia? A gente aprende não é a dominar, mas sim a acolher, a aceitar e falar: cara, isso faz parte do meu sistema familiar, eu não posso excluir, então eu vou aceitar. E a partir do momento que eu incluo no meu sistema familiar, eu libero, eu tiro isso tanto de mim quanto das minhas futuras gerações. Acaba, é eliminado. Quem faz a terapia comigo sabe muito bem do que eu estou falando. Existe padrão de repetição de mulheres, existe padrão de repetição de homens, existe essa hierarquia que você quebrou quando era criança, não percebeu, e hoje você vê que o seu lugar de filho, você nunca esteve lá, né? Você sempre esteve no lugar de seus pais. E quando a gente vai indo para o nosso lugar, eu falo que no nosso lugar a gente tem força.
E no nosso lugar de força, a gente vai empurrando cada pessoa pro seu lugar. Eu vou falar por mim, tá? Eu tenho 44 anos, sou mãe de 4 filhos e sou esposa do Fernando. Então, no meu lugar, né, eu vou entender que eu sou filha da Laís e do Reginaldo, então eu sou filha, eu não sou maior, eu sou menor. Com o Fernando, eu sou esposa, eu sou igual. Quando a gente casou, entrou os dois igualmente dentro de uma casa e casamos com 2 sistemas familiares. Ele casou comigo e com o meu sistema e eu casei com ele com o sistema dele. E muitas vezes a gente não dá certo no casamento, por quê? Porque a gente não aceita, a gente exclui. Então, quando eu excluo o pai ou a mãe do meu parceiro, eu tô dizendo pro meu parceiro assim, eu não gosto de 50% de você, tá? Por quê? Porque nós, para sermos concebidos lá pelos nossos pais, é 50% pai, 50% mãe. Nascemos, né? Independente se a gente conheceu os pais, não conheceu os pais, fomos adotados. Na terapia, a gente não trabalha com esses tipos de sentimento, tá? Ah, mas eu fui jogada. Não, pai e mãe é o pai e mãe biológico. Se a gente veio pro mundo, a gente veio através deles. O que aconteceu depois não difere, não tira a ordem do pai e da mãe. E aí a gente consegue olhar para isso e ir para o nosso lugar. Então eu vou pedir para vocês, todas que estão aqui comigo, a gente vai fazer um exercício bem rápido para a gente entrar no tema. E aí eu vou tentar falar o mais rápido possível, mas vocês vão anotando as percepções de você. Nossa, a Rê falou isso sobre mãe, a Rê falou isso, e aí você vai anotando, porque isso vai falar sobre você, que depois dia 31 você vai me trazer isso e a gente vai trabalhar. A gente vai olhar para isso. Eu vou pedir para vocês, não precisa aparecer aqui, tá? Podem continuar com as fotos fechadas, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Deixa eu só aceitar mais uma aqui, peraí. Ai, Jesus, eu tenho que aprender a mexer nisso. Boa noite, Fabiana. Eu já dei uma introdução aqui, falei sobre como funciona a terapia e eu vou entrar com um exercício, tá? E aí depois você vai pegando o que a gente tá falando aqui. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e para vocês... Ai, Sil, você tá fazendo comida, né? Mas é rapidinho, tá bom? Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos agora, vocês respirarem nesse momento. E agora vocês vão trazer na memória de vocês, agora, nesse exato momento, a mãe de vocês, tá? Essa mãe, ela pode não estar mais aqui, ela já pode estar nas regiões celestiais. Essa mãe você pode não ter conhecido, essa mãe, ela não foi a mãe que você idealizou ou você é apaixonada por essa mãe. Não é sobre isso, tá? Então eu vou te pedir para você trazer essa mãe agora na sua mente. Ela vai estar aí de frente com você agora, nesse momento. E você vai ter uma emoção, um sentimento. E eu quero que você anote esse sentimento que veio agora, você imaginando a sua mãe. E eu quero que você pense que a sua mãe agora, ela está olhando para você, dentro dos seus olhos, e você olhando para ela, dentro dos olhos dela. Vai vir outro sentimento, vai vir uma percepção, e deixa vir. E seja qualquer que for o sentimento, você anota. Deixa essa mãe chegar perto de você agora. Sinta essa mãe. E sinta esse sentimento. E agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Hoje o nosso tema é sobre mãe. E eu falei pra vocês que vocês vão ter várias percepções, vários sentimentos, e é por isso que eu pedi pra trazer papel e caneta, porque eu quero que vocês anotem tudo, tá? Então eu vou tentar pincelar o mais rápido pra gente ter essa vivência no final, tá? A importância do papel da mãe é como nossa relação e com a relação que tivemos com ela na infância. Pode influenciar no sucesso dos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, eles começam a partir da nossa mãe, do nosso relacionamento com ela. No trabalho e no cotidiano de nossa vida adulta. A mãe exerce papel fundamental em nossa história.
e este é um dos motivos pelos quais esta relação representa 80% dos problemas que levam as pessoas aos consultórios. Há muita nuance, pois sistemicamente nunca olhamos para uma causa e um efeito, mas é fato que o papel da mãe é de extrema importância para o fluir da vida em todas as instâncias. Entenda como a visão sistêmica familiar pode lhe auxiliar e compreender a importância dessa relação e saiba como pode trazer leveza para a sua vida. Tomar a mãe no coração e seguir em frente. Mais pra frente vocês vão entender o que é tomar a mãe no coração, tá? Toda relação começa com a mãe. Essa frase dá o tom da importância da mãe na vida de cada ser. A maioria dos problemas surgem quando algo ocorreu nesse primeiro relacionamento, quando ele não se dá na plenitude. Aquela mulher, ela te alimentou, te sustentou por alguns meses, suficiente para você chegar à vida. A vida veio através dela, em toda a sua grandeza. Além disso, aquelas que puderam sobreviveram ou seguiram mais um tempo, certamente alimentaram e cuidaram de você, em sua necessidade básica. Algumas podem não ter conseguido dar continuidade nos cuidados posteriores, mas ainda assim o lugar dela é de honra e respeito. A consciência familiar vê a mãe e o pai como pessoas. Não se trata de uma mãe ou pai ideal. Também não tem nada a ver com o que puderam dar ou que retiraram, tá? Então aqui a gente costuma dizer assim, a gente fala que não tem aquele pai e aquela mãe com mimimi. A gente não endeusa ninguém. A gente ensina e explica para vocês a função mulher e o papel pai e mãe, tá? E hoje a gente vai falar da mãe. Semana que vem a gente vai falar sobre pai. Tomar a mãe é concordar com um fato, reverenciar a vida que veio por meio dela. Você toma a pessoa e na medida em que faz isso, tem a vida em sua plenitude. A partir desse simples ato, o sucesso profissional pode chegar e os relacionamentos podem ser mais leves. Nenhuma mãe é melhor do que a outra. Muitas vezes a gente fala assim, né? O papel da mãe, na verdade, ele é filosófico. Nada vai retirar a grandeza da vida. Tem como a gente devolver a vida para os nossos pais? Não. Então, muitas vezes a gente fica como filhos que querem devolver, né? Que querem retribuir. Então, a gente sai do nosso lugar de filho. E aí a gente acaba quebrando uma lei e a gente acaba trazendo para a nossa vida muito sofrimento. Eu tenho casos que a pessoa fala assim, eu amo a minha mãe é tudo na minha vida, mas eu tenho dó da minha mãe. Eu não quero deixar a minha mãe com o meu pai. E aí eu falo assim pra ela, mas quem casou, né? Não foi a sua mãe, seu pai? Seu pai vai dar conta dessa mãe, ele vai conseguir cuidar dessa mãe. Geralmente, mais pra frente, vocês vão entender essa frase. Eu tenho dó da minha mãe por tudo que ela sofreu com o meu pai. Isso também faz mal, tá? Isso também não é saudável. Por mais desafiante e doloroso que possa ter sido, a vida ainda é maior. Não tem nada que é maior que a vida. E com ela pulsando que tudo é possível a ser resignificado. Enquanto a gente está vivo, está respirando, nossos pais fizeram a função deles. Não tem mais o que a gente cobrar, ou requerer, ou querer, ou exigir deles. Agora é conosco, né? Relaborado e reconstruído. Com este olhar, a mãe é perfeita em sua função. E nenhuma mãe é pior ou melhor que a outra. Todas transmitiram a vida. E isso nada pode se acrescentar ou subtrair. Tem muita gente que fala assim, mãe é a que cria. Não. Mãe foi a que pariu. Porque se ela não tivesse parido, se ela não tivesse trazido aquela criança ao mundo, ninguém a criaria. Então a mãe, ela tem o seu lugar, que ninguém pode tirar. E geralmente quando o filho ou a filha tira esse lugar da mãe do coração, tá? Muitas vezes essa mãe você pode não conhecer, tem pessoas que foram adotadas. Então, quando a gente tira essa mãe do coração, é que a gente quebra essa lei e é aí que a gente sofre na vida. A mulher só se torna mulher com a mãe. O homem só se torna homem com o pai. Essa máxima da consciência costuma causar muito questionamento. Muita gente pergunta mesmo, né? Sobre se feminino, masculino, as pessoas têm muitas dúvidas. Contudo, nela há um movimento natural do ser. Mais uma vez, a compreensão vai além da questão ideológica. É preciso nos voltarmos para o movimento essencial do ser. O feminino flui através do feminino, assim como o masculino fluirá através do masculino.
Psicologicamente, todos contemos o masculino e o feminino em nós. E buscar este equilíbrio é fundamental para bons relacionamentos. A menina precisa fazer um movimento de retorno à mãe, que o menino não precisa. O que é isso? Por volta dos 7 anos, a menina e o menino sai das emoções, né, da mãe e vai para emoções do pai. Só que a menina, ela precisa voltar para a esfera da mãe. E o menino tem que continuar na esfera do pai, para dar continuidade e ir para a vida. E já já vocês vão entender por quê. Esse movimento é importante para a psique das crianças. Lembrando que o movimento é interno, tá? É um movimento interno. A criança, ela já vai fazer. Se ela mora com o pai, se ela mora com a mãe, a esponja emocional, ela vai buscar lá onde estiver o pai e a mãe biológica. Ela pode estar sendo criada pelas avós, ela pode estar sendo criada por quem quer que seja. As emoções dela vão estar ligadas com o pai e com a mãe biológica. E nada a gente pode fazer contra isso. A gente já ouviu o caso assim, poxa, fulana criou aquela menina com tanto amor, mas aquela menina, os genes dela, né, tá lá com o pai e com a mãe. Então ela pode ter ido usar droga, e aí aquele pai e a mãe biológico não aceita, mas tem a ver com a família dela, né, com o que ela carrega dentro dela, com as informações que ela tem. Não necessariamente uma atitude física, pois nem sempre isso é possível, que é o que eu falei. Não tem como a menina retornar para a mãe biológica se ela não tem contato com a mãe biológica, se ela tem contato com a avó, com o casal que adotou, mas ela precisa, mesmo sendo de um casal adotado, não ficar na esfera desse pai adotivo, e sim voltar para a mãe adotiva, mas as emoções vão estar ligadas lá na biológica. O pai tem um papel importante de conexão com a criança no mundo externo, tá? A mãe é tudo que é interno, o pai é tudo que é externo. Social e profissional. Ele a leva para ver o mundo. Então, o pai, ele nos mostra o mundo. E a mãe nos mostra interno, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, afeto, criatividade, tudo vem da mãe. Mas a menina precisa retornar para a mãe, após um tempo, para seguir com o feminino fortalecido em suas raízes. E o menino deve seguir com o pai. Quando este movimento não ocorre, ou seja, a menina prefere ficar com o papai e o menino se recusa a ir com o pai ou voltar para a mãe. Ambos podem ficar frágeis em suas relações afetivas posteriormente. Tá lá na frente, essa criança, ela fica uma criança, é um adulto frágil. Na consciência sistêmica familiar, tem 2 nomes isso, tá? Que é a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Aqueles que não conseguiram voltar para as esferas corretas e que o pai e a mãe inconscientemente não tinham essas ferramentas que a gente tem hoje. Vocês são privilegiadas, né? Eu sou uma pessoa privilegiada de ter essa ferramenta hoje de terapia que nos ensina isso. Então, quando a gente vê esses movimentos dos nossos filhos, quem que empurra? Nós que somos os pais, porque nós somos a autoridade maior sobre a vida deles e somos maiores também. Aí, o que que acontece? A gente chama aqui na terapia de filhinha do papai. O que que é a filhinha do papai? A filhinha do papai será aquela mulher que não achará um homem à altura do pai para se relacionar. Pode buscar o pai nos homens ou pessoas parceiras. E como uma criança, desejar ser cuidada e atendida em todas as suas necessidades. Poderá também apresentar muitas rivalidades com a mãe. É uma falta de lugar na vida e pode ter uma insatisfação constante no trabalho e na profissão. Olha que mal inconsciente que os nossos pais causaram em nós sem saber disso aqui, sem ter essa ferramenta nas mãos. E o filhinho da mamãe, por sua vez, poderá sempre se envolver e seduzir muitas mulheres e nunca conseguir se estabelecer em uma relação séria. Um Dom Juan, por exemplo, seria um bom exemplo de filhinho da mamãe. Ele também pode buscar uma mãe na relação e ficar dependente emocional da parceira. Porque ou ele vira um Dom Juan, ou ele pega uma menina e ele suga toda a força daquela menina porque ele está em busca da mãe. Então ele vai fazer daquela menina a mãe. Então é uma relação distorcida. É o que a gente fala que fica fraco, né, quando adulto. No caso dessas dinâmicas descritas acima, uma das leis sistêmicas está sendo desobedecida. A lei da ordem e da hierarquia. Segundo ela, precisamos ser pequenos diante de ambos os pais, respeitando a prioridade de chegada no sistema e reverenciando a vida que veio através deles. Os filhinhos da mamãe e filhinhas do papai geralmente
estão grandes diante de um deles. Assim, não há leveza e pode ser que em alguma área da vida algo irá bem. Os pais podem reforçar essas dinâmicas nos filhos. Quando criança, não possuem essas defesas. Os filhos ficam entre os pais com essa postura. Mas ao se tornarem adultos, cabe a cada um voltar ao seu lugar, que é o que vocês vão aprender, né, a partir de hoje. Voltar ao lugar. O que é voltar ao lugar, Regiane? É que eu sei que hoje, se eu tenho esses sintomas que eu tô aqui descrevendo, vocês vão saber, por isso que eu falei das percepções, dos sentimentos, para vocês escreverem tudo. Eu sei onde que eu estou, que lugar que eu estou, né? Para saber se você tem problemas em tomar sua mãe, ou no caso, problemas com a mãe, né? Olhe em sua volta e perceba se sua vida está travada em algum processo. O primeiro lugar que visitamos sempre vai ser a relação da mãe. Quando vocês chegam aqui na terapia, a primeira coisa que a gente faz é visitar essa relação. Geralmente quem já fez comigo sabe que eu vou perguntar como é que foi seu relacionamento com ela. Por quê? Porque eu tenho todas essas informações técnicas de que como foi o seu relacionamento com ela e pela lei quebrada, inconscientemente, né? Inconscientemente é o seu comportamento de vocês, né? Do pai eu não vou falar agora. Se você tem muitas detalhe, presta atenção se você tá nesse lugar. Se você tem muitas críticas e julgamentos contra sua mãe, se isso pode se voltar contra você, essas são para quem tem filhas, tá? Essa se volta contra você, caso também opte pela maternidade. Se você também exerce o papel da mãe e os conflitos com sua filha são grandes, provavelmente algo na relação com a sua mãe que precisa ser revisto. Então, o que a gente faz na terapia? A gente volta lá, né, na mãe, na avó, em alguma delas que essa relação precisa ser vista para a gente poder olhar para frente e olhar para frente, olhar para os filhos, trazer a vida no sentido correto, o fluir correto, que é para frente, não para trás. Esse aqui não. Aqui, fala de relacionamento. Problemas de confiança em relações amorosas também podem ter origem em dificuldade na relação com a mãe. Lembra que eu falei que todos os nossos relacionamentos vêm por causa da mãe, vem do relacionamento que a gente tem com a mãe. Se quando criança sua mãe teve que se ausentar por algum motivo, saúde, outra gravidez ou mesmo morte, você pode ter registrado um pequeno trauma na separação. E isso traz consequências em suas relações afetivas e sociais. O caminho é o mesmo. Nós precisamos tomá-la, ela no nosso coração, para seguir leve. Dos pais adotivos eu já falei, mãe narcisista, que é aquela mãe que ela tem um problema mental, é um transtorno, o narcisismo ele é um transtorno, né, mental, como a mãe bipolar, como a mãe, tem vários tipos de transtornos mentais. E quando a gente descobre, ou quando a mãe é de esquizofrenia, quando a mãe ela é diagnosticada com isso, a gente toma a mãe, tá? A gente toma aquele momento que nascemos e a gente separa essa mãe da mulher. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente tem uma mãe narcisista, tá? E eu falo com propriedade porque a minha a gente tem muito trauma psicológico com palavras. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, ela não deu conta, ela não conseguiu ser, a mãe dela não conseguiu ser mãe, então ela entra e ela já tem o transtorno, então aquilo vai desencadeando cada vez mais. E o que acontece com essas mães? Geralmente é com a filha mulher, que é o problema. Se ela tivesse filho homem, ela vai também ter problema com ele, mas geralmente é com a filha mulher. Se ela tiver 3 filhas, uma vai ser o bode expiatório, que é a que ela vai olhar e vai dizer que aquela filha não presta, a filha não está fazendo nada, mas na cabeça dela, ela é o bode expiatório. A de ouro, né, a filha de ouro, que é sempre aquela filha que a mãe narcisista cuida, abençoa, faz de tudo, e vai ter aquela filha invisível, quando ela tem 3 filhas, ou 4, ou 5, ou se ela tiver essa uma, ela se torna as 3. Então, essa mente de mãe narcisista, que a gente trabalha muito aqui, que eu tenho visto muitas pessoas que vêm com esses relatos, a gente faz o quê? A gente separa a mãe da mulher. E a mulher a gente não condena, não julga, a gente aceita tudo como foi e assim a gente torna a nossa vida saudável. E aí aí eu trabalho com essa pessoa, né? Um tratamento como uma filosofia de vida, porque não é fácil você aceitar alguns traumas que vieram da pessoa que era para te proteger, né? Da pessoa que era para cuidar de você. E muitas vezes essa pessoa
ela não teve proteção, ela não teve cuidado. Eu explico que assim, as nossas mães, os nossos pais, né, são vítimas de vítimas, né? E assim foi lá para trás. Então hoje eu tenho a chance, eu posso fazer diferente. Então é uma luta, porque eu tô cheia de coisa aqui dentro e eu preciso lutar contra tudo isso que tá dentro de mim para eu me tornar uma pessoa saudável. E a partir de mim, as outras gerações vão vir cada vez mais saudável. Não se trata apenas de um comportamento errado, mas de ser a única forma que aquela mulher sabia se comportar, no caso da mãe narcisista com alguns transtornos. Talvez houvesse motivos progressos, lealdades inconscientes ou mesmo questões biológicas e genéticas. O fato é, se o diagnóstico dela não pode ser alterado, a sua postura diante dele pode, é o que eu acabei de falar. Talvez não seja fácil você sair disso, né, sem ajuda profissional. Então, se você se identifica com esse tipo de mãe, procura ajuda profissional. Você consegue sair, tá? Como superar as dores causadas pelas mães? Costumo dizer que precisamos separar as instâncias, aquilo que eu falei, separar a mulher da mãe, né? Porque essa mulher traz sua bagagem, que já existia antes da gente. Suas dores, feridas, estão todas lá dentro dela. Ela deu à luz em algum momento, e neste momento você tem a vida através dessa mãe. E isso deve ser colocado em primeiro plano. Com a tal mãe narcisista, por exemplo, onde residem dores e mágoas, pode se afastar, se possível, mas no coração a mãe precisa ir com você. Então, a mãe narcisista, a mãe com transtornos, a gente pode se afastar, só que a gente tem que trazer a mãe aqui dentro, tomar ela, os 50% que é nosso, né? O outro 50% é o nosso pai, e nós seguimos a vida com ela dentro. Então, o que é tomar ela dentro? Aceita tudo como foi, inclui essa mãe e tenta sempre olhar para frente. Quando a mente começa a lembrar de fatos ocorridos lá atrás, poxa, mas a minha mãe, ela me deu o que ela deu conta. A minha mãe não pôde me dar mais. A minha mãe, eu não posso mais exigir nada dela. Eu vou adultecendo. Eu vou saindo desse estado de criança pendente, de criança briguenta, de criança que tá fora do lugar para ir adultecendo. E é um caminho, né, que é um dia de cada vez, não é da noite pro dia. A alma da gente ficou anos sofrendo. A gente não vai olhar para frente, pirilim pim pim, milagre, não. A gente vai todos os dias tomar essa mãe. Às vezes eu brinco assim, no meu caso, né, eu preciso tomar a minha mãe de manhã, de tarde, de noite. E se vem algum pensamento, eu tomo ela de novo e eu separo, né, a mãe da mulher. E graças a Deus eu tenho conseguido. E é por isso que eu vou mais pra frente mostrar umas coisas pra vocês que acontecem, que trava a nossa vida. Tá, isso aqui não, porque senão a gente não acaba nunca. Reconhecer que diante dela é pequeno. Então a gente precisa reconhecer que diante dos nossos pais, meu Deus, vai fechar em 10 minutos. Mas aí eu vou abrir outra e vocês voltam pra gente fazer a vivência, tá? Eu vou tentar correr. Esse aqui deixa. A relação com a mãe. Esse aqui também deixa. Nesse sentido, tá. Vocês conseguiram entender bastante coisa. Eu vou falar da avó materna rapidinho, porque ela é importante. Peraí. Vocês conseguiram entender bastante coisa da mãe, né? E marquem aí, tá bom? Peraí. Ah, tá. Quando os pais resolvem a vida de filhos adultos, não estão ajudando. Não, a avó materna. Ah, tá. Essa senhora é muito importante para nós. Por quê? Uma vez que é essencial na transferência de informação dos programas genéticos, lembra que lá no começo eu falei? Quando ela está grávida da sua mãe, o feto já tem o ovocídio formado. E esses ovocitos vão deixar os 400 óvulos que terão sua mãe durante sua vida reprodutiva. Um desses óvulos, tomara, que é o seu, que é o nosso, né? Lindo, portanto, esse óvulo carrega informações da sua avó. Então, a gente carrega muitas informações da nossa avó materna. Legado, esse aqui pode deixar. Não, esse aqui é sobre mãe. Então, o que acontece? Eu vou falar, se fechar, eu vou chamar vocês de novo, vocês entram, tá? Eu vou colocar no grupo e vocês entram de novo, porque eu não sabia esse negócio do tempo. A mãe e o dinheiro, tá?
O que acontece? A mãe é terra fértil. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu não estou conseguindo cliente, poxa vida, eu não estou me relacionando bem com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro na nossa vida, ele representa, o ganhar o dinheiro representa a nossa mãe, o proteger o dinheiro, o nosso pai. Então, o nosso sucesso profissional vem lá da mãe. Então, muitas vezes a gente fica, eu separei aqui, né? A mãe se dispõe a servir a vida. Quando ela está lá na gravidez, ela está servindo a vida. Então, é propósito, objetivo, projeto e decisão. Tá? O nascimento é a entrega do projeto para fazer sucesso na vida. Quando nós nascemos, sucesso, projeto de vida. Ela entregou para a vida o sucesso e aí a gente vai viver a nossa vida, né? Aí vem a nutrição. Aquelas que puderam nutrir, aquelas que deram, mesmo que deram a mamadeira, o leite na mamadeira, elas nutriram o filho. Isso é a prosperidade. Somos nutridos pela mãe, né? Peito, mamadeira, não importa. Ela está lá nos nutrindo, sempre em amor. Essa energia transforma em dinheiro quando crescemos, né? Mãe é a cara do sucesso, carreira, dinheiro e profissão. Muitas vezes a gente fica perdido na vida, né? Querendo várias carreiras, não sabe o que vai fazer. Isso também é da relação da mãe. Muitas vezes quando a gente não tem uma relação boa com a mãe, a gente fica nesse lugar. A gente fica perdido. Uma hora eu quero ser isso, hora eu quero ser aquilo, hora eu quero ser aquilo outro. A gente não foca numa coisa só e vai. E a gente precisa arrumar essa relação dentro de nós, tá? Com a mãe, para que a gente consiga esse sucesso profissional, para que a gente consiga puxar essa força, essa criatividade, essa fertilidade, a nutrição, né? Para a gente dar os frutos do sucesso, para a gente dar os frutos no trabalho, para a gente dar fruto na nossa vida financeira. Deixa eu ver quanto tempo que eu quero entrar no amor interrompido, que o amor interrompido é muito bom. Falta 7 minutos. Acabou, eu vou entrar de novo lá no grupo e vou enviar o outro link para vocês entrarem, tá? E aí eu vou terminar esse amor interrompido e a gente vai fazer a vivência. O que é o amor interrompido? O amor interrompido é do pico dos 3 anos de idade até os 6. É um movimento de amor que a criança fez aos pais, mas os pais não estavam lá. É um pedido de amor da criança para os pais. O que acontece? Muitas vezes a gente estava lá no quarto e aí a gente faz esse pedido de amor. Procura os pais pela casa e os pais não estão. Por itens, motivos. Foram trabalhar, itens, motivos. Então eu senti esse amor. O que acontece? O que foi interrompido foi o nosso amor. Faz sentido quando você não tem amor por ninguém, quando você força, você tenta, você quer, mas você não consegue alcançar. Por quê? Porque quando adulto, a gente já não pede mais esse amor, porque ele já está interrompido em nós. A gente não consegue, na verdade, entregar o nosso amor para ninguém. Ele fica interrompido. E aí a gente faz vários exercícios, a gente faz várias coisas que a gente vai reconectar esse amor, né? A gente reconecta esse momento, esse lugar onde foi interrompido. Para quê? Para que eu continue, né? Olhando para a vida, para que eu continue olhando para a próxima geração e entendendo o que aconteceu comigo, tá? O amor que fica interrompido é o meu amor, não dos nossos pais, é o nosso amor, tá? Então, motivos: no útero, intenção de aborto, acontece o amor interrompido. No parto, a criança nasce e fica internada. Criança que não é amamentada, ou não foi ou não pôde ser amamentada. Quando uma geração não olha para algo, a outra geração recebe. Muitas vezes a gente ouve falar assim, poxa, minha mãe queria ser isso, meu pai queria ser isso e eu acabei sendo. Isso também acontece do amor interrompido. Nós, quando adulto, nós queremos a junção desse amor e a gente acaba por lealdade, tá? Por lealdade, por amor invisível, por lealdade, trazendo essa profissão dos nossos pais para nós, tá? E aí a gente tem vidas de rupturas, né? Não consegue estabelecer vínculo com ninguém. Quando a gente não consegue estabelecer vínculo com ninguém, é aquela pessoa que se enfada rápido de qualquer ser humano, sabe? Relacionamentos que uma hora tem vários amigos, a outra hora não consegue ser amigo de ninguém, não tem paciência para ninguém, né? E as falas da mãe narcisista. Quando ela surta, ela fala coisas e aquilo fica na mente da pessoa, né? E tudo vai lembrar ela. Então, o que acontece? Quando o marido ele fala alguma coisa que vai lembrar a fala da mãe, vem esse amor interrompido. E aí essa mulher não consegue se entregar como esposa para esse marido, porque ela está ainda nesse momento de amor interrompido. Então, existe uma simbiose com a mãe, quando a gente está nesse lugar. Essa simbiose, a gente precisa primeiro aceitar, acreditar que ela existe, aceitar,
e ver aonde que ela nasceu, tá? Pra gente poder cortar ela, pra gente poder ir pra cura, pra gente poder estabelecer esse amor interrompido, pedir esse amor pros pais dentro, tá? Não fora, como eu falei, os pais podem já ter falecido. A gente conecta aqui dentro pra gente seguir pra vida. Porque se a gente não encontrar, se a gente não olhar pra pra essa mãe com a verdade, a gente vai continuar nessa simbiose pro resto da vida. Então, outro fato, quando a mãe não consegue de maneira nenhuma mostrar o pai para o filho, muitas vezes o pai está dentro de casa, mas o pai não consegue tomar os filhos. Por quê? Porque essa mãe, ela acha que ela tem que proteger os filhos desse pai, mas na verdade ela não pode proteger, porque já tem 50% dentro desses filhos. Eu atendi uma moça que ela falou isso para mim, eu estou em oração para que meus filhos não sejam igual o meu ex-marido. E eu disse para ela, desculpa te dizer, mas eles já são 50%. Eles têm 50% do pai. E aquilo chocou ela. E quando ela entendeu, no final, ela já estava perdoando esse marido, ex-marido, né? Entendendo que ela estava castigando os filhos e ela saiu desse lugar. Quando a mãe não... o filho tem que tomar sozinho. Quando a mãe da gente não consegue mostrar o nosso pai, o que acontece? Ou quando vice-versa, ou o pai também fica falando mal da mãe. Quando adulto agora, nesse momento, a gente precisa com toda a força suportar a culpa, tá? Que existe dentro de nós. E tomar esses pais sozinhos. Então a gente vai para um caminho um pouco mais difícil, mas ele é possível, tá? Então a gente suporta essa culpa enquanto estiver sendo tratada e a gente vai ser curada. O processo vai te custar tudo. Esse processo te custa tudo, porque você tem que se esvaziar de tudo para você poder colocar essa mãe, né, esse pai dentro. Quando eu tento agir diferente do clã da minha família, sinto culpa. Isso é para as mulheres, quando tentam agir diferente das mulheres da família. A gente sente muita culpa, a gente sente muitas dores, muitos traumas, porque dentro da gente, dentro da mente da gente, a gente tem uma vida ali com o marido, ou uma vida, né, e a gente quer ser diferente, mas muitas vezes a gente se pega fazendo igual. Igual a mãe, igual a avó, igual a tia, a gente se pega fazendo igual. Também é uma relação simbiótica com o feminino, com essa mãe, com essa avó, com essa bisavó. E a gente precisa voltar isso para a atmosfera delas, né? Fazendo toda a força para a gente ser nós, para termos a nossa identidade, para sabermos o que temos que fazer na nossa vida e deixar elas para lá. Quando começamos a querer gerar nossa identidade, elas não aceitam. As mães, tá? Quando a gente começa a querer ter a nossa identidade, essas mães geralmente não aceitam. Então elas tinham 100% da gente, né? Essas mães mais manipuladoras, mais agressivas, elas tinham 100% da gente. E aí elas não vão querer. Desligar. Oi, Pri. Vai desligar. Vai desligar. E aí eu vou mandar o link lá.